Olá, pessoal. Estamos iniciando nosso Papo Easy de hoje. Eu, Christian, juntamente com o Juliano e a Andressa, temos a missão de descomplicar algo que às vezes parece ser complicado para a pequena e média indústria. Hoje, aqui junto conosco, eu tenho o Eriton. O Eriton, contador pela FAI, pós-graduado em Planejamento e Gestão de Negócios, pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil, pós-graduado em Controladoria, sócio-diretor da Geralcom Assessoria Contábil, sócio e professor da Geral Training, delegado representante do Sindicato de Contabilistas de Curitiba e região. Seja bem-vindo, Eriton. Prazerzaço ter você conosco aqui. Agora deixa eu fazer uma outra apresentação, que é uma apresentação um pouco mais informal. Eriton, casado com a Deise, pai do Gustavo, do João e do Henrique. E o meu primo! Fala, primo! Que bom ter você aqui com a gente. Profissional hiper competente e muito mais do que isso, acessível e sabe falar sobre contabilidade de uma maneira simples e descomplicada, que é o nosso tema aqui. Então, Ayrton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Easy de hoje. É uma alegria, a gente sempre comenta que a sua presença aqui era fundamental e hoje você está aqui conosco. Fala, primo! Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de estar contribuindo aqui com o teu canal, com esse projeto que eu tenho certeza que colabora e muito, né, com empresários, principalmente o pessoal da indústria. Sim. O primo a gente tem, se a gente for falar aqui de história pessoal, talvez a gente precise de uns 10 episódios, né? Mas Depende, se for contar as histórias das dunas de Jaguaruna, Jaguaruna, Arroio aí eu Corrente. acho que uns 20 anos, né? Uns 20 episódios aí para contar tudo. Mas, primo, nós temos uma missão hoje aqui. Nós temos um desafio. Falar de uma maneira simples e descomplicada, porque aqui o nosso papo é easy, sobre a importância da contabilidade e da assessoria tributária para o pequeno e médio. Por quê? Muitas vezes ainda as empresas entendem que contabilidade é uma obrigação, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Ou seja, eu sou obrigado a pagar impostos, porque caso contrário eu tenho algum tipo de sanção por não pagar os impostos e eu tenho que ter um contador que vai me ajudar a fazer isso. Só que essa função do contador como o guarda-livros, que é o cara que olha só pelo retrovisor, se não está ultrapassada, cada vez mais ela vai ficar ultrapassada, porque se alguém pode ajudar uma pequena e média empresa a ter um resultado melhor, seja na formação do preço, seja em pagar menos impostos, mas olhando, claro, com histórico, mas olhando para frente, é a função do contador. Fala um pouquinho mais dessa possibilidade que a contabilidade pode trazer para as pequenas e médias indústrias. Perfeito. E aí é uma grande questão, né? Porque quando o pequeno empresário olha para o contador, ele olha não como um profissional que tem capacidade de ajudá-lo a crescer. Ele olha para o contador como um despachante que vai resolver as questões burocráticas do negócio. E lembra dele mais ou menos nessa época do ano, né? Agora é época do imposto de renda, exatamente. Mas aí o que acontece, né? O que acontece? Como essa parte burocrática, né, que tem que ser feito, não tem jeito, ela toma muito tempo do contador. Na maioria das vezes, os contadores acabam se perdendo um pouco nisso e acabam dedicando o seu trabalho exclusivamente em cumprir essa parte, que é importante, necessária, mas que não tem nada a ver com a ciência contábil. Né? Antônio Lopes de Sá, nosso grande mestre, né, da contabilidade, ele dizia: a contabilidade é a ciência. Por que é ciências contábeis? É a ciência da riqueza. Né? Um bom contador, ele tem a obrigação de pelo menos ajudar. Se o cliente vai ficar rico ou não, aí depende de uma série de coisas que ele tem que fazer. Mas ele tem que dar o caminho das pedras para que a empresa alcance a lucratividade, alcance os objetivos financeiros, etc. Dentro desse
leque de coisas que o contador faz está o planejamento tributário, a recuperação tributária. Como assim recuperação tributária? Olha, eu posso olhar para os últimos 5 anos da empresa e entender se ela, de repente, pagou algum tributo de forma equivocada. E eu provando isso, não precisa nem ser judicial, hein? Administrativamente falando, eu consigo colocar dinheiro no bolso do empresário, né? Então tem a parte da recuperação tributária, da contabilidade consultiva, que é você olhar todas as áreas da empresa e tentar entender aonde ele está gastando mais ou, no mínimo, aonde ele está deixando de ganhar mais, né? O contador é aquele que no primeiro papo com a empresa, ele tem que voltar para casa com uma resposta. Aonde esse cara ganha dinheiro? Como esse cara ganha dinheiro? A partir dali ele vai ter condições, com as ferramentas que ele possui, com o conhecimento que ele possui, a ajudar esse empresário a alcançar seus objetivos. O quanto o planejamento tributário pode potencializar o pequeno empresário a ganhar mais mercado, a deixar mais margem para ele, né? Então, quando a gente olha, eu preciso do contador para me dar um DRE assinado para eu pegar um financiamento no banco. Poxa, é uma função do contador. Eu preciso do contador para poder emitir para mim as guias de pagamento do imposto. Puxa, também é. Só que cada vez mais isso está sendo automatizado e pode, com a ajuda de ferramentas, não substituir essas tarefas, mas torná-las mais eficientes. E aí a gente tem que olhar para frente, né? Como que nós vamos fazer o planejamento, né, para os próximos anos? Uma das dificuldades que nós trazemos para os nossos clientes é que em algum momento eles precisam mudar. Eles começam com simples e eles precisam mudar para o lucro presumido e para o lucro real. E a gente vê que acaba sendo um problema, porque, puxa, agora eu vou ser lucro real. Cara, mas o lucro real é muito complicado, eu vou pagar muito mais imposto. E, na verdade, se você entender exatamente quais são as características que você deve observar, talvez você fique com um resultado até melhor, né? Até queria pedir para você trazer algum exemplo, alguma situação prática que você viveu nesse sentido, primo. Olha só que interessante. Você entrou num dado bem importante com relação a isso. Lembra que no começo eu falei que o contador ele acaba se envolvendo demais nas questões burocráticas? Por ele se envolver demais nas questões burocráticas, automaticamente ele vai pelo caminho mais simples. Simples. Né? E ele acha que simplesmente porque é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, a opção pelo simples é a mais vantajosa. Não estou desmerecendo a tributação simples nacional. Ela é muito interessante para alguns ramos, com toda certeza. Ramo de prestação de serviço, por exemplo, raramente você consegue uma melhor opção tributária que não seja o Simples Nacional. Agora, o papo aqui é indústria, né? Na indústria... Onde a margem é menor. A margem é menor, você tem muitos benefícios tributários. Quando você está no Simples Nacional, só para você entender, o teu público também, quando você está no Simples Nacional, você não tem oportunidade de olhar para benefício tributário. Né? O que é benefício tributário? Oportunidade de pagar menos impostos. No Simples Nacional não há benefício tributário. Você pega o teu faturamento, faturou quanto? R$1 milhão, vezes X%, pagou imposto, acabou. Não importa se você trabalha do prejuízo, a tua margem de lucro é pequena, se você fez um investimento alto na tua indústria, se você comprou um equipamento importado, nada disso importa. Aliás, o que é pior, o Simples Nacional, quanto mais você fatura, maior a alíquota. Né? Uma indústria começa pagando 3, aqui no Paraná, 3,5%, 3 ponto alguma coisa, e se ele chegar lá nos 4.800.000, que é o limite máximo, ele vai estar pagando perto de 12%. Né? Quando você vai para o lucro real, vamos pegar lucro presumido, tá? No meio do caminho ali, lucro presumido. Você já começa a entender que há uma oportunidade tributária à vista. Vou te dar um exemplo bem simples de uma indústria, que inclusive a gente atende e você até conhece. O cara fabrica um determinado produto, aliás, 3 produtos, 2 deles
ou melhor, um deles, que é o maior faturamento, representa quase 90% do faturamento, não tem IPI. Uhum. Não tem IPI. Agora, no lucro real, quando eu faço as compras das minhas matérias-primas, a maioria com IPI, eu posso abater do meu IPI. Ora, se eu não tenho IPI para pagar e eu tenho direito a um crédito de IPI das minhas compras, isso significa o quê? Você vai poder abater nos outros impostos federais. Ou mandar uma mensagem para o governo e dizer, viu, tá aqui a minha conta corrente, por favor, deposite. Em até 90 dias o dinheiro cai na conta, Cris. Porque às vezes acontece de você, tudo bem, eu tenho um crédito aqui, vou utilizar para pagar impostos daqui para frente. Mas às vezes a situação dele é tão enxuta, mas tão enxuta, que o crédito que ele tem é maior do que toda a soma dos outros impostos. Vai lá e pede e ganha dinheiro. Aí o empresário olha para você e fala assim, caramba, eu não tô pagando nada e o governo ainda tá me devolvendo. É isso. Sim, isso é planejamento tributário, né? Então, ele vai muito mais além do que você dizer assim, opte pelo simples, pelo presumido, pelo real. Não, você tem que ir a fundo. Lembra da frase? Eu tenho que descobrir como é que esse cara ganha dinheiro. E a partir daí eu vou atrás dos caminhos, né, que isso pode trazer. Quer ver um exemplo, trazendo esse exemplo ainda do lucro real? Uma indústria que locou um galpão lá para fazer... Ok. Se esse galpão estiver em nome de uma pessoa jurídica, ou seja, o teu locador, né, da tua indústria, o teu locador é uma empresa, esse aluguel que você paga te dá um crédito de praticamente 10%. Ou seja, é um desconto que você ganha ali. De cara, 10%. 10%. Sem contar a parte de imposto de renda, que dá mais 24%, né? Mas vamos trabalhar só isso aqui. De cara, 10% de crédito. Pô, esse tipo de coisa, no Simples Nacional, não precisa. Entendeu? E aí a grande sacada, o empresário que está lá no dia a dia, na correria e tal, o que ele espera do contador? Na maioria das vezes, ele espera que o contador não arrume problema para ele. Ó, as certidões estão em dia? Estão. Tô conseguindo emitir minha nota fiscal de forma correta? Estão. Tô. Beleza. Alvará tá ok? Tá. A minha empresa tá rodando bonitinho? Tá. Tô conseguindo crédito branco? Tô. Pô, meu melhor contador do mundo. Né? Tudo bem, pode até ser. Mas ele pode te ajudar ainda mais. E pode ser que em alguns casos esse cara tá com 2, 3 empresas no Simples. Isso acontece muito. Como maneira, entre aspas, inteligente de pagar menos imposto. Ele tá sabotando o seu próprio negócio. Quando ele faz isso. Porque, primeiro, não existe, né? Ele tem uma estrutura. Como assim 3 CNPJs? Né? Então, alguma coisa está errada aí. Né? E ele tem a falsa impressão que tá ganhando. Porque é mais simples, né? Tudo é mais simples. Tudo é mais simples. E é um trabalho que como a gente conversou lá atrás, quando a gente falou da contabilidade, é uma ciência, porque de quem você compra. Sim. Você fazendo tudo certinho, o que é despesa tem que, primeiro, né, aquilo que a gente discute muitas vezes, tem o primeiro passo é separar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Princípio da entidade, são duas entidades totalmente diferentes. Que acho que é um tema que a gente precisa logo aqui na sequência retomar. Abordar, com certeza. Separado a física da jurídica, então eu tô falando da pessoa jurídica. Cara, tudo que a empresa gasta, devidamente registrado, aquilo ali, tudo pode abater de imposto quando o cara está numa situação de lucro presumido ou lucro real. No lucro presumido, não. Você só vai poder abater um dos impostos, que é o ICMS, né? E também o IPI. Agora, os outros tributos federais ali, né? PIS, COFINS e tal, imposto de renda, contribuição social, no lucro presumido, não. Eles continuam incidindo sobre o faturamento. Agora, no lucro real, sim. Tá? Então, no lucro real, ele aproveita tudo. Agora. Desafio. Vai lá. Qual que é a diferença entre o lucro presumido e o lucro real? Basicamente, o próprio nome já está dizendo. Né? Lucro presumido é quando a Receita Federal presume. Olha, uma indústria tem um lucro líquido, última linha da DRE. Lucro líquido, faturamento, menos impostos, menos custos, menos despesas. Quanto que sobra, né?
Pela Receita Federal, uma indústria tem uma lucratividade de 8%. Uhum. Então, veja, você pode fazer várias análises, mas essa é a primeira, que não precisa nem de um contador para fazer. O Mas próprio é empresário. o governo que te diz, ou você tem que, num primeiro momento, dizer o quanto que você acredita Não, que você vai não. ter de O resultado? governo te diz. Ele fala assim: você é uma indústria, né? Beleza. Uhum. Não quer mais o simples? Tá bom. Você tem duas opções aqui: presumido ou real. Uhum. A opção é minha como indústria? Sim, é sua. Você que vai optar. Uhum. Se você optar pelo lucro presumido, você vai pagar seus impostos com base em um lucro de 8%. Uhum. Se eu faturei R$1 milhão, R$80 mil é o meu lucro. Uhum. Aí você começa a olhar, peraí, mas a minha lucratividade na última linha do DRE é de 6%. Uhum. Opa, lucro real. Uhum. Não, a minha lucratividade na última linha do DRE é de 12%. Opa, Uhum. lucro presumido. Essa é a Então, primeira análise. quanto melhor, tem essa linha, né, dos 8%, mas quanto melhor ou superior, igual ou maior que 8%, o presumido é a melhor a opção. Sim, Por com quê? toda... Porque você já está pagando um imposto em cima de um lucro de 8%. Vamos imaginar que você chegou num lucro de 20%. Uhum. Ó, a alíquota do imposto de renda e da contribuição social é 24%. Uhum. Tá? Vamos descomplicar aqui, tá? 25%, um quarto do teu lucro é do governo. Uhum. Se você provar que o teu lucro é menor do que 8%, você vai estar pagando esses 24% em cima desse lucro menor. Uhum. Se você trabalhar no prejuízo, Você não paga. você não paga. Uhum. Outra, se você trabalhar no prejuízo e depois de um determinado tempo você começar a ter lucro, esse prejuízo acumulado vai abatendo o lucro que você vai gerando nos meses seguintes. Uhum. Então você tem que olhar, só que você tem que olhar numa linha de 12 meses. Porque a opção que você fizer no início do ano, ela é válida para todo o ano calendário. Uhum. Por isso a importância do planejamento tributário. Então, o planejamento tributário não é olhar o número do ano passado, né? E dizer assim, vamos optar pelo lucro real esse ano. Não. Você tem que conversar com o empresário, você tem que entender qual é a projeção de faturamento dele, qual é a projeção de custo. Você tem que desenhar um cenário para ele, para em cima desse cenário dizer, é melhor o presumido, melhor real. Uhum. Você começa a olhar para o ano passado, pô, já pensou? Você fazer uma projeção com base no ano passado, sendo que nesse ano a empresa tem, sei lá, investimentos para receber, tem lá clientes novos que ela está enganando, o faturamento dela vai aumentar demais, cara, você pode dar um tiro no pé. Uhum. O contrário também. Você se baseia aqui, mas putz, é lucro presumido, é melhor. Só que, cara, você não conversou com o empresário. Ele não te disse que esse ano o faturamento vai baixar. Ó, outra coisa interessante. Esse ano eu vou vender para fora do Brasil. Eu vou exportar o meu produto. Sabe quanto você paga de impostos na exportação? Não sei, primo. 0. Você não paga PIS, não paga COFINS, não paga imposto de renda, não paga ICMS. Não paga IPI. E tudo aquilo que você comprar e todas as despesas que você tiver, você se acredita. É crédito. É crédito. Olha só que interessante. Aí você chega para um cliente como esse, vai vender para fora do Brasil e fala, lucro presumido. Você está ficando louco. Não, calma. Existem muitas opções tributárias ali que podem ser aproveitadas. Você tocou num ponto, primo, que eu acho que é uma conexão muito importante aí entre o que a gente trabalha, que é planejamento, né? Nós somos especialistas em planejamento, nós da HK 360, e você comentou, né, que quanto melhor nós nos planejamos, melhores são as nossas decisões, porque não é só uma decisão de comprar e vender no tempo. Tem a parte tributária junto, né? Total, total. Então você precisa colocar a parte tributária dentro desse planejamento, Uhum. né? Você compra uma garrafa de água, paga lá, sei lá, R$10. Tá caro, né? Não é tudo isso, acho, sei lá. Depende de onde você está comprando Depende essa de água comprar. aí, primo. Comprou essa garrafa por R$10 para revender. Uhum. Se você for lucro real, você não pagou R$10 aqui. Uhum. Você pagou 8. Por quê? Porque tem créditos de imposto aqui que você pode aproveitar. Uhum. Se você for do simples, é 10 mesmo. Senão você não se aproveita de nada. Então você precisa ter esses números para você poder
projetar o faturamento, os impostos, custos, despesas e etc. Tudo isso tem que ser planejado antes, né? E aí aquele dinheiro, né, primo, que você vai pegar uma calça que tá guardado, uma calça não, um blazer, alguma coisa que fica no armário e você põe a mão no bolso e achou lá 100 dentro do casaco. Puta, dinheiro achado é o melhor que tem. Uhum. Tributo é um pouco disso, né? Sim, totalmente. Totalmente. E olha que interessante, o empresário, né, o industrial, ele precisa conhecer um pouquinho, pelo menos saber que isso existe, né? E ter profissionais ao seu lado que possam auxiliar. Mas agora a gente usa um termo muito, muito interessante quando você perde oportunidades de venda, né? É de deixar dinheiro na mesa, não é assim? Sim. Né? Então vamos usar aqui, né? Vamos parar de deixar dinheiro no blazer, no fundo do guarda-roupa, né? Daqui a pouco outra pessoa acha, né? E a parte tributária é isso. E só que isso, a gente falando aqui parece ser bacana, mas na prática, para esse pessoal que tá, né, muitas vezes, a gente até conversou um pouco antes sobre isso, é o cara que pegou toda a verba rescisória dele, apostou num sonho, e o cara tá ali naquela batalha para atender o cliente dele, fazer a coisa acontecer. É complicado um pouco você pensar dessa forma, né? Ah, totalmente, né? Às vezes eu vejo, assim, as pessoas falando, né? Putz, mas o empresário brasileiro não sabe gerir seu negócio. O empresário brasileiro, volta ao tema, mistura dinheiro pessoal com dinheiro da empresa. O empresário brasileiro isso, não sabe planejar. Mas é que a maioria dos pequenos empresários, como você mesmo falou, vai na raça mesmo. E a gente tem que reconhecer que os caras fazem coisas que nós mesmos não teríamos coragem de fazer, né? Sim. Os caras vão na raça, entende? E às vezes dá certo. E às vezes dá certo. Então, como ele não tem muito conhecimento da gestão, ele precisa buscar, ou ele busca esse conhecimento, ou ele tem ao lado dele parceiros estratégicos que possam auxiliá-lo. Ah, mas os parceiros são muito caros, é um investimento muito alto. Normalmente a gente sabe a continha, né? Tudo se paga. O investimento que ele vai fazer vai trazer retorno muito maior do que ele imagina que vai dar. Né? Sem contar que vai reestruturar toda a empresa dele, vai preparar a empresa dele para um outro nível e por aí vai. Mas você falou uma palavra agora que é reestruturação. Sim. Reestruturação tem a ver com mudança. Sim. E toda mudança causa desconforto, causa medo, né? Sim. Até porque esse tipo de empresa, esse tipo de organização, ela tem muito uma questão de confiança. Sim. As empresas, elas tratam muito de maneira... a palavra tem muito poder nesse tipo de negociação, então, entre a empresa com seu cliente ou a empresa com seu fornecedor. Só que, muitas vezes, para você ter os benefícios de um planejamento tributário, tem que tomar algumas decisões difíceis. Eu tenho que deixar de comprar desse meu fornecedor, que é simples e trabalha comigo desde o início, porque eu não consigo me creditar dos impostos dele e eu vou ter que, aparentemente, pagar um pouco mais caro por um fornecedor que opera no lucro real, por exemplo, para eu poder ter o benefício. Como é que funciona isso, primo? Na verdade, você acabou desenhando o grande problema, o grande dilema do empresário, né? E falando em dilema, olha só, entrando um pouco na questão da gestão, né? Qual é o grande problema hoje da gestão das pequenas... Só é uma introdução para te responder ali. Qual é o grande problema de gestão dos pequenos negócios hoje? Os pequenos empresários têm dificuldade para delegar. Tem dificuldade de ensinar alguém a fazer algo. Ele prefere ele fazer. Né? E eu costumo dizer assim para os meus clientes, cara, sabe o que é isso? Comodismo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu fazer, né, do que eu ensinar alguém a fazer, do que eu montar uma equipe, do que eu treinar pessoas. É igual lá em casa, os meninos, por exemplo, agora são tudo grande, né, exceto o Henrique. Pô, quanto tempo a gente gasta para arrumar uma cama? 2 minutos. Levantou, estendeu ali, 2 minutos.
Cara, eu vou sentar num banquinho e vou ficar olhando, demorar meia hora. Pois é, mas se eu não fizer isso, não cresce, né? É mais cômodo pra mim dizer assim, sai daqui, moleque, deixa que eu mesmo arrumo. É mais rapidinho. É mais rápido. E o empresário, às vezes, ele acha, né? Ele acha que ali é melhor, não é. Ele tá perdendo a oportunidade de crescer. Respondendo agora a tua dúvida ali. E com relação a essa decisão de ter que mudar de fornecedor, de ter que mudar algumas estratégias internas, a forma como você trata as questões administrativas da tua empresa. Dinheiro é uma coisa sensível também. Sim, você para e pensa, cara, que preguiça. Que preguiça de mexer nisso. Eu tenho um cliente que... É bem isso, eu já escutei. Que preguiça. Ai, dá pra fazer ano que vem, cara, nós estamos em março. Ah, nós estamos em março. Tá bom, segundo semestre, então. Ele quer protelar, né? Ele quer dar um jeito de protelar e quer que você entenda que... Eu tenho um cliente agora, varejo, tá? Varejo. Daí fizemos alguns estudos, cara, você tem que migrar pro lucro real. É melhor pra você, mostrei os números e tal, assim, putz, que bom. Então vamos lá, migra. Não, calma. A minha função aqui é 10%, cara. Nós vamos ter que mudar um monte de processo interno. Ah, é o quê? Primeiro, você vai ter que ter alguém dedicado pra cuidar das finanças, vai ter... Cara... Não dá pra deixar pro ano que vem? Falei, dá pra deixar pro ano que vem. Você vai gastar, deixa eu ver aqui. 400 mil reais. Você vai jogar 400 mil reais. Por quê? Porque é a economia tributária que você vai ter ao longo do ano. Daí ele se coça. Não, mas então me ajuda. Ajudo, vamos lá. Daí você vai lá, treina a equipe e tal. Mas é um processo complicado, a gente entende. Entende que é complicado. Mas é o do amadurecimento. Nós, né, pessoa física, nós temos um amadurecimento. A empresa também, né? Total. Esse amadurecimento, ele só vai acontecer se você quiser. Se você estiver disposto a sair da zona de conforto, né? E fazer o melhor. Agora tem gente que fala assim, não, pra mim assim tá bom, tá, não sei o quê. É uma decisão dele. Né? Agora não me venha reclamar que o teu negócio não tá crescendo, né? Perto de casa lá tem um vendedorzinho de cachorro quente, o Valdir do Dog. Esse podcast vai chegar nele. Valdir do Dog. Faz 20 anos que ele tem um negocinho de cachorro quente. Ele não vende no cartão, ele não aceita Pix. Ele só vende a dinheiro. É no cash. O Valdir é no cash. O dog dele é um pão com vina e um molhinho e mais nada. Tá lá 20 anos, do mesmo tamanho. Desses dias eu conversando com ele. Pô, você tem que melhorar. Cara, eu não quero. Tudo bem, você não quer. Você quer ficar desse tamanho? Não, desse tamanho tá bom. Então tá, ótimo, né? Se você não quer crescer, tá tudo certo. Agora, crescer sem esse amadurecimento, sem essa decisão de querer mudar, não vai dar certo, não consegue. Ou, na pior das hipóteses, pode até conseguir crescer, mas daí vem aquela velha história da minha avó, né? Quanto mais alto você estiver, maior o tombo. Então, se você não tiver estruturado aqui na base, né? Segundo dados de um amigo meu, que trabalha com construção civil, de 60% a 70% do gasto para construir um prédio está no alicerce, escondido. Né? Mas se você não tiver aquilo, a casa desmorona. Então, esse planejamento que às vezes fica escondido, o que vocês estão fazendo aqui dentro, seus consultores? Veja, calma. A gente alicerçou o troço para você. Tá vendo os resultados que você está tendo? É por causa disso, né? Então ele tem que ter essa consciência também, né? Que às vezes não aparece visivelmente, mas aparece nos resultados, nos números, no dinheiro no bolso, né? É a médio e longo prazo os resultados. E essa decisão... que eu acho que é justa, de você querer crescer ou não crescer, muitas vezes pode ser que ela não seja uma decisão sua. Sim. Porque, via de regra, as empresas elas têm uma certa concentração em alguns clientes do faturamento. E esses clientes estão crescendo e eles querem te levar junto. Se você não cresce com eles, pode ser que você esteja abrindo espaço para um outro ofertar um serviço ou um material parecido com o seu, e vai que o cliente goste também, né? Sim. Por outro lado, você está concentrado 80% na tua receita em 20% dos clientes, amanhã, se acontece alguma coisa com esse cliente, o que vai ser da sua vida?
Aí é que tá o problema. E a gente vê muito isso, viu? Muito isso. Por exemplo, aqui na região metropolitana de Curitiba, em Rio Branco do Sul, tem a maior cimenteira da América Latina, que é a Votorantim. Eles têm muito empreiteiros, muitas empresas que prestam serviço para eles. Tem empresa ali que fatura muito, cara. Só que, cara, eu arrisco dizer que 100% do faturamento está concentrado na Votorantim. Olha o risco. Algum desses meus clientes estão assistindo o vídeo aqui. É um risco. Já falo para ele várias vezes, cara, abre um pouco, continua prestando serviço, tá tudo certo. Vocês têm uma gratidão imensa pela oportunidade que vocês estão tendo aqui, mas abre um pouco o leque, porque se der algum BO aqui, cara, tem empresa ali com 100, 150, 200 colaboradores. De repente perde a oportunidade daí, né? Se não fez um bom planejamento financeiro de ter um open door suficiente para pagar todas essas rescisões, o cara tá ralado, entendeu? Esse é o grande problema. A concentração de vendas em 1, 2, 3 clientes, que representa aí mais de 80% do faturamento, cara, é muito arriscado. E é comum, né? E é comum, é muito comum, porque você... E eu entendo até, começa dessa oportunidade. Putz, tem uma oportunidade ali para minha pequena indústria vender mais. Aí você força ali, o faturamento aumenta, você fica feliz, e aí você não olha para trás. Pô, é aquela história, tá dando resultado, tá entrando dinheiro, faturamento tá aumentando, olha só, já tô com 200 colaboradores, o que eu tô fazendo de errado? Né? Percebe? Sim. Percebe que na visão do empresário tá tudo bem? Eu já passei do pior, já meio que estabilizei as coisas, agora eu já sei mais ou menos o que acontece no tempo. Exatamente. Pô, eu tô estável, pá, mas se você deixar de vender pra esse cara, acabou a tua estabilidade. Primo, eu acho que nessa altura do nosso podcast, a gente já falou de várias situações, vale a pena a gente fazer um breve resumindo o que a gente falou até agora, até para consolidar, porque, querendo ou não, tem uma certa complexidade. A nossa missão aqui é ser easy. Sim, sim. A empresa precisa crescer. Muitas vezes é uma questão de ambição, mas muitas vezes é uma questão de mercado. Não, e outra, social também. Social também. Quando uma empresa cresce, cara, são muitas famílias que estão ali dependendo daquilo, cara, um dos trabalhos sociais mais bonitos que eu conheço é uma empresa crescendo. Sim, né? Verdade. A gente lá na HK 360, há 2 anos eram em 3 pessoas, hoje estamos já em 14 pessoas, né? Eu lembro. A última visita que eu fiz, eu falei, tá, você me trouxe aqui numa outra empresa? Não, é a mesma. Porra, mas e essa galera aqui, velho, de onde veio? É verdade, social é uma função bem importante, né? Então a empresa precisa crescer. Ela precisa crescer por questão de sobrevivência, porque o mercado puxa e porque naturalmente o empreendedor é um ser ambicioso. E ambição aqui no sentido bacana da palavra. Sim. Então cresceu. Cara, tô chegando perto do momento que o simples está ficando caro. Sim. Vamos abrir uns 3 CNPJ para poder dividir isso e diminuir? É uma opção. É uma opção. Agora, a gente está falando aqui que, apesar de ser simples abrir mais CNPJs, talvez não seja a melhor opção. O caminho é sendo indústria, porque, como a gente falou, né? Por que serviços o caminho do simples é melhor? Porque o serviço tem margem alta, né? Então, uma empresa de serviços que a gente não está falando aqui no mínimo de uns 30% de lucro líquido, tem que dar uma olhadinha no negócio. A própria Receita Federal classifica um serviço no lucro presumido com 32%. Então. Né? Enquanto a indústria é 8%. É 8%. Né? Porque tem material, tem gasto geral de fabricação. Sim. Beleza, agora eu tenho que tomar uma decisão. Então eu estou fazendo um planejamento, contratei uma assessoria contábil tributária. E aí é legal começar a fazer isso quando? Que época mais ou menos assim do ano? Então vamos lá. Melhor época do ano é agora.
Mas não tá muito cedo? Não, A gente não tá falando de 2024? estamos falando de 2024, mas eu estou falando de planejamento tributário. Eu faço meu planejamento tributário em dezembro, porque eu posso migrar a minha tributação em janeiro. Cara, tá todo errado. Você tem que começar agora. Tá, a empresa é do Simples, ok. Vamos imaginar que ela seja lucro real, que ela seja lucro presumido, que ela seja Simples Nacional. E de agora até o final do ano, você vai tendo 3 DREs. Uma no Simples, uma no presumido, uma no real. E você vai acompanhando essa evolução. Junto dessa evolução de DREs, você tem que acompanhar a evolução da empresa, a projeção de faturamento para o ano seguinte e tal. Quando você chega no final do ano, você está muito mais convicto da tua decisão. Quando eu digo você, não é o contador, é o empresário, porque é ele que decide. O contador é a ferramenta que vai abrir a mente do empresário naquele momento. Decidiu, beleza. Porque senão, como eu te falei, você corre o risco de tomar uma decisão equivocada, prejudicando todo um processo, muitas vezes expondo a empresa, né, para a própria fiscalização. E então você tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa muito interessante, só para eu abrir um parênteses aqui, quando você vai para o lucro real, né, você é mais propenso a fazer, naturalmente, a fazer tudo mais certo. Então, o empresário ou alguém da equipe fez uma viagem de negócios e tal. Se você está no Simples, você pergunta assim, quanto gastou na viagem? Tá aqui o relatório. E você vai lá e paga e tá tudo certo. Por quê? Porque aquela despesa não vai fazer diferença nenhuma para você. Quando você está no lucro real, não. Pô, é o relatório, são as notas de despesa, todas em nome da empresa. Aí você consegue comparar relatório de um mês para o outro. Consegue até projetar custo, por exemplo. Aí eu já sei que a viagem de um representante comercial da minha empresa custa X, porque eu já estou... CAC, custo de aquisição do pedido. Exatamente. Agora no Simples Nacional, não, para quê? Vai pagando, vai pagando. É raro eu ver uma empresa do Simples Nacional que se preocupa com o registro de toda a sua movimentação de receita e despesa. No lucro real, se você não fizer, você está morto. Então, essa obrigação de fazer acaba, entre aspas, organizando o negócio. Então, é uma via diferente de você colocar o teu negócio em ordem. Putz, porque aqui não tem jeito, cara. Aqui no Simples a decisão é minha. Aqui no lucro real, não. Se eu não fizer correto, eu vou ter problema, vou pagar mais imposto, porque daí eu não registrei despesas que poderiam ser abatidas. A Receita Federal pode me questionar do porquê que eu estou utilizando certas despesas que não podem nem ser usadas. Então tem uma série de coisas aqui. E também não estou dizendo que o lucro real é o melhor dos mundos para tudo. Estou querendo dizer que o planejamento tributário tem que acontecer bem antes. Porque se fosse o melhor do mundo, o melhor dos mundos para tudo, eu simplesmente diria, você que é industrial, lucro real, ponto final. Não, eu estou dizendo o seguinte, faz um planejamento. Talvez... Um ano de experimentação sem precisar mudar ainda. Sem mudar. Por quê? Eu posso até chegar à conclusão que o lucro real é melhor, mas se o cara não tiver uma estrutura administrativa para suportar, eu não vou indicar para ele fazer isso. Porque o risco é muito grande dele pagar até mais imposto que ele está pagando no Simples. Tá? Tudo é planejamento. Tudo é estudo. Então começamos agora, né, a acompanhar para ver como seria o cenário. Eu estou no Simples, como seria no presumido, como seria no real. Chegou no final do ano. Eu entendo que o Simples, eu já estou num valor de faturamento muito alto. Eu vejo que não é mais, eu preciso tomar uma decisão. Para que caminho que eu vou? Depois que você tem os números em mãos, né, e você começa a analisar o cenário futuro, projetando as 3 tributações, fica evidente o que fazer. E aí você toma a decisão e durante aquele ano você segue. E aí o que vai acontecer? Acabou o problema? Lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional pro resto da vida? Não. Mensalmente você precisa acompanhar. Mensalmente você precisa entender como que a tua empresa está girando, os resultados que ela está tendo, para ver se de repente no ano seguinte você não tem que mudar de novo. Isso que eu ia comentar, tem uma jornada. Você tomou uma decisão, a De um próxima ano. janela
que você pode mudar de rumo. Só o ano seguinte. Por isso que o planejamento é bem importante. Sim, total. Mas a gente falou de um percentual de 8%, que, Isso. digamos, é um número mágico ali. Que a receita determina. Isso. Que é o lucro líquido, não é EBITDA, é lucro Lucro líquido. líquido. Lucro líquido. Isso. 8%. Qual que é a decisão que eu tomo em cima dos 8%? Aí, você está falando em resultado final. O que eu faço com isso? Uma empresa que eu faturei 6%, ou tive um lucro líquido de 6%, eu tive um lucro de 16%. Tenho 6, que é menor do que 8, e tenho 16, que é maior do que 8. Ok. O que eu faço com essa informação? Se o teu lucro líquido é maior do que 8%, lucro presumido. Porque o governo vai... você vai informar que é 8% e tá travado aqueles 8% e você vai pagar em cima dos 8%. E ponto final. Aham. Agora, é 6%, opa, dá para me economizar mais. Porque daí ao invés de eu pagar em cima de 8, eu pago em cima de 6. Mas volto a frisar, você não vai tomar uma decisão como essa em cima de uma DRE de fim de ano. Você precisa projetar o ano seguinte e imaginar como ficaria essa DRE na tua projeção. Né? E sempre lógico, você tem que projetar faturamento para baixo e despesa para cima, né? Para você não correr o risco. E aí todo o processo de previsão de demanda, né? Conectada a mercado. Sim. Você conseguir discutir isso de maneira clara com todas as áreas da empresa, porque isso também é uma certa dificuldade, a comunicação, né? Sim. Comunicação... E dentro da contabilidade, né? Quando a empresa tem a contabilidade dentro dela, eu digo que aquela área da contabilidade, os caras são meio apartados, assim, eles meio que não se misturam, assim. Da virada do mês até o quinto dia útil, você não enxerga ninguém, fica todo mundo trancado numa sala, mas os caras almoçam num lugar diferente, é tudo meio diferentão, assim. Exatamente. A comunicação é importante, então, porque o planejamento faz com que as pessoas tenham a mesma informação e você vai fazendo esse acompanhamento e projetando o futuro. Projetou, é o embasamento, tomei uma decisão. Cara, mas no meio do caminho mudou tudo, cara. O que eu achei que ia ter 16 de lucro líquido, eu tô tendo 2. O que eu faço agora? Mesmo procedimento. Você projetou e deu... Dá pra falar? Não dá, né? Deu M. Pronto, deu M. Deu M. Projetou e deu M. Bom, primeiro que você precisa avaliar essa projeção, né? Sim. Para você não correr riscos de novo. Porque, veja, você não consegue mensurar a tua tributação sem essa projeção. Então, quem errou ali? O contador que disse que era melhor você optar pelo lucro real, porque a tua projeção mostrava um lucro líquido de 2? Ou será que foi o planejamento que errou ao dizer que o lucro líquido ia ser 2? Né? Então, veja que é uma coisa, é uma engrenagem, né? A contabilidade, o departamento tributário de grandes indústrias, né? Ela tem que ser uma engrenagem muito bem montada junto com o departamento comercial, junto com a área fabril, etc, né? Senão vai dar merda. Puta, agora falei. Bom, enfim, depois dá pra cortar? Não. O Easy, né? O lance da bicicleta é a mesma coisa. É a mesma situação, né? Tudo tem que estar funcionando bonitinho, porque senão o erro, embora pode ser somente de um departamento, impacta a empresa como um todo, então todos erraram. Hoje a Jaral, ela tem a sede dela, a matriz, lá em Rio Branco do Sul. Isso. Quantos clientes você atende lá pela Jaral? Hoje, no geral, nas nossas 4 unidades, estamos próximo de 800 clientes. Então, temos 4 unidades? 4 unidades. Rio Branco do Sul? Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Almirante Tamandaré e aqui em Curitiba. Na capital. Então, região metropolitana aí, coberta. Isso. Quantas famílias? Falando de parte social. Cara, olha só, hoje nós somos em aproximadamente 30 colaboradores. Né? Então, são 30 famílias aí, né? Mas olha só que interessante, hoje nós temos 4 unidades. Na época, quando a gente abriu 4 unidades, o objetivo era expandir, simplesmente. Hoje, né, com a contabilidade digital, né, você não precisa necessariamente do estar fisicamente nos lugares. Então a gente acabou
transformando nossas unidades em unidades temáticas. Me explica isso melhor. Rio Branco do Sul, por exemplo, que é a maior, ela concentra apenas micro e pequenas empresas. Uhum. Prestadores de serviço, indústria e comércio, pequenos. Assim como em Almirante Tamandaré. Em Itaperuçu, é uma unidade mais de regularidade. Então, todas aquelas coisas que o empresário precisa, por exemplo, alvará, alteração contratual, certificado digital, certidões negativas, licenças ambientais e etc., são realizadas por essa unidade. E a nossa unidade aqui de Curitiba, ela é a unidade especializada em lucro real. Então, a nossa unidade de Curitiba tem uma equipe já preparada para atender essa demanda. Então, vamos dar um exemplo. Chega um cliente novo para mim, né, para a nossa equipe comercial, eles vão analisar que tipo de cliente é, qual é o ramo. Esqueci, temos mais uma unidade que é a quinta, que é a digital, né, que é a Jaralcon Digital, que atende lá um segmento mais do ramo de serviço. Então, chega o cliente, né, para a nossa base comercial, a gente faz toda uma entrevista, uma análise e identifica, opa, é uma indústria que, pelo faturamento, pela realidade, etc., pode ser que seja optando pelo lucro real e tal. Automaticamente vem para a unidade de Curitiba, que a gente faz todo um estudo, uma análise ali, tributária, e faz a melhor opção para ela. Então, em Curitiba, a gente tem uma equipe especializada para isso. É uma pequena empresa prestadora de serviço e tal. Ok, Rio Branco do Sul ou Almirante. É um representante comercial, é um dentista, é um profissional liberal, né, que tem PJ, ótimo, vai para Jaralcon Digital. Então, são várias empresas, é como se fosse um grupo de pequenos escritórios que atendem nichos especializados em nichos diferentes. Primo, parece que fazem 2 minutos, mas já se passaram 60 que a gente está aqui conversando. E tem 2 assuntos que eu acho que vão ter que discutir em episódios futuros. Eu queria falar de contabilidade para startup. Perfeito. Isso a gente pode convidar o Lucas para vir junto com a gente. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Bate-bola. E uma outra que daí a gente pode chamar o Alex também, para falar sobre esse trabalho que vocês fazem, que é muito bacana, que é profissionalizar o assistente administrativo, o analista administrativo, porque aquelas escolas clássicas que tinha de contabilidade, administração para formação técnica, né? Elas acabaram meio que... E o profissional entra nessas empresas como um aprendiz que vai aprender com o dono, muitas vezes, essas funções de escritório, que são super importantes e podem apoiar em tudo isso que a gente falou. Você sabe que na nossa história de Jaralcon, todos os nossos colaboradores, sem exceção, começaram como estagiários. Todos. E você faz essa formação hoje? Fazemos. Tem o braço da Geral Training focada em apoiar as empresas, em formar a sua mão de obra nessa mão de obra técnica, que é super importante. Exatamente. Mas só isso é um outro podcast. Com certeza. Primo, muito obrigado. Prazerzaço ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Pessoal, o contato lá da Jaralcon, tudo isso a gente vai deixar aqui no final do nosso episódio, né, para vocês entrarem em contato. O pessoal lá super acessível, quem tiver interesse aí de trocar uma ideia, levar problema, porque se os caras não saberem resolver os problemas, talvez não seja uma opção, mas eles vão saber. Obrigado, Christian, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? Sucesso sempre. Show, brigadão. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.